Pode atualizar aí. Atualiza de novo. Rose Castro. Bacanga FM 106,3. Beleza, pessoal? Boa tarde, São Luís. 15 horas e 11 minutos. Já estamos chegando para mais uma programação aqui pela 106.3. Rádio Bacanga FM, primeira comunitária de São Luís para o Brasil e para o planeta. Abraçando você nesse sábado maravilhoso. 15 horas e 11 minutos. Boa tarde para você na nossa querida área Itaquibacanga. Olha, hoje programa especial, já vou anunciar aqui os nossos convidados. O Cíntia Educação, com a nossa companheira Jundaí Rosana, a Natália, representando o Cíntia Educação hoje. Estamos recebendo o vereador Samarques, que é membro da Comissão de Educação da Câmara Municipal, e recebendo o vereador Honorato. Você já conhece o Honorato? Ele é membro da Comissão de Direitos Humanos, não é isso, vereador? A gente vai bater um papo bacana sobre um tema super polêmico, que é o Escola Sem Partido, tá? Mas aí a gente está abrindo o nosso programa, dando boa tarde para você, dizendo que a partir de agora o telefone já está liberado para a sua participação. É o 3228-1127, 3228-1127. Você liga e participa, também participa via Facebook, estamos ao vivo no rosecastro.radialista. Participa via WhatsApp 81946693. E claro, se quiser ouvir via aplicativo da rádio, é só baixar aquele amarelinho aí na loja do seu celular e leva a Rádio Bacanga no bolso aí pra onde você for, tá bom? Dá uma passada lá no nosso site, dá uma curtida, compartilha as nossas fotos, conheça um pouquinho mais da Rádio Bacanga FM, tá bom? E claro, a participação especial da professora Rosana Bordalo, sempre com a gente aqui, debatendo os temas mais polêmicos de São Luís. Ela, Rosana Bordalo, que é ativista social, professora e a pessoa recomendada para falar desse projeto que está balançando o Brasil, que é o Escola Sem Partido. E a gente vai comentar tudo isso hoje, tá bom? Lembrando que a sua Rádio Bacanga FM, estamos ao vivo pelo www.radiobacangafm.com, na frequência do seu rádio, aquela, o rádio tradicional é o 106,3, tá bom? Então é isso, você já sabe, pode ligar e participar da nossa programação. A gente fica junto até às 18 horas. Não sei se os nossos convidados vão estar com a gente até o finalzinho do programa, mas a gente vai explorá-los, né, Rosana? Há muito tempo. Vamos abrir aqui os microfones, né? Boa tarde, galera. A gente começa pelo vereador Honorato Fernandes. Boa tarde, vereador. Boa tarde, um prazer estar aqui mais uma vez. Queria cumprimentar aqui a todos e a todas, em especial os ouvintes que nos acompanham não só pelas ondas do rádio, mas também diretamente das redes sociais. Dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho com a população sobre o que está acontecendo nesse momento do país e como é que a gente pode fazer aí o devido enfrentamento à ainda existência de muitos fake news, de muitos projetos polêmicos que nada tem a ver com o interesse da nossa sociedade. Maravilha. Vereador Samarques, que é membro da Comissão de Educação da Câmara Municipal, então a pessoa apropriada para falar do tema que nós estamos conversando. Vamos começar a partir de agora a conversar. Samarques. Boa tarde a todos, e é uma honra estar aqui presente a esse bate-bola aqui com vocês. E o que me deixa muito feliz é que são pessoas realmente gabaritadas para tal assunto. Pessoas que verdadeiramente são comprometidas com o interesse de toda a sociedade. Realmente é um momento importante em que a gente jamais pode vislumbrar a possibilidade de voltarmos a períodos obscuros, a períodos sectários, a períodos de que possam realmente milindrar a nossa democracia. E uma delas está dentro realmente da nossa liberdade de cátedra. Diga-se de passagem, eu sou professor, fazia 32 anos em sala de aula, agora em janeiro, colegas. Então, realmente eu não posso, em hipótese alguma, coadunar com qualquer possibilidade de milindro, vereador Honorato, da nossa liberdade de expressão, da nossa liberdade de cátedra, da liberdade de ensinar, liberdade de aprender. A gente vive numa democracia ainda que engatinha e, portanto, a gente não pode voltar atrás do mínimo que nós já conquistamos em termos de liberdade. Isso é verdade. Vocês dois são os dois grandes defensores dos professores diante da ameaça
da possível ameaça de aprovação do projeto Escola Sem Partido, não é isso? É a ameaça propriamente dita. É possível ameaça, na ameaça mesmo. Mas nós seremos intransigentes nessa defesa, nós seremos tenazes nessa defesa, nós teremos tenacidade nessa defesa, e pode ter certeza que a gente, se tiver que morrer, que eu não acredito, mas a gente vai morrer combatendo, né? Trocando até o último cartucho. Não vamos abrir, não. O vereador Honorato, com certeza, é uma pessoa que é proveniente dessa luta, que é a professora Ieda, e com certeza ela está muito orgulhosa por ter tido um fruto que representa realmente a democracia e os interesses dos menos favorecidos do país. Maravilha, professor Samarques, a gente passa para ela que é representante do Sindeducação, que é o sindicato que representa os professores da rede municipal, que é a Natália. Natália, bem-vinda, obrigada por ter vindo ao nosso programa também. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Quero dizer que eu estou me sentindo assim muito bem, né, recepcionada. Essa recepção calorosa aqui num ritmo bem latino já nos traz assim o desejo de começar logo, né, esse debate que é muito importante. E aqui eu trago uma responsabilidade que nós colocamos enquanto instituição, né, enquanto entidade sindical, que vai além, porque deixa de ser tão somente uma responsabilidade com a categoria de professor, ao qual representamos, que é a categoria de professores da rede pública municipal de São Luís, e vai além, porque vai a uma responsabilidade acontecendo em todo o Brasil contra esse projeto nefasto que é a Escola Sem Partido. Então, olha, pessoal, vamos ter esse debate riquíssimo hoje à tarde. Maravilha. Para vocês podem até tirar, eu acho que fica mais fácil tirar. Pronto. Como a gente saiu de um processo eleitoral agora e a gente recebe 2 vereadores, é uma honra, né, Rosana Bordalo, para a gente receber esses 2 vereadores aqui. Vou deixar a Rosana dar logo o seu boa tarde, né, porque eu quero que os vereadores façam uma rápida síntese do que foi o processo eleitoral para a gente já entrar de vez aí, tarde adentro, com esse debate que é extremamente importante para toda a sociedade maranhense. Rosana Bordalo. Isso, Rose. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde à mulherada, né? Eu, como feminista, não tenho como deixar de saudar a mulherada. Me sinto muito honrada e estou aqui representando o outro lado, né? Se é que tem um outro lado, né? De um lado vereadores, de outro uma instituição que nos representa como Sindeducação e eu como professora. E eu acho que aqui nós estamos irmanados, juntos, né, para defender uma causa que é um verdadeiro absurdo, né? Falar em uma escola sem partido é não deixar o professor falar sobre a importância do socialismo, do capitalismo, dos partidos, sim, por que não? Cada partido tem sua história, Rose. É verdade. Cada partido, né, tem sua importância. Seja ele partidos de esquerda, sejam eles partidos de direita ou partidos de centro. Cada um tem sua história, cada um tem sua luta. Né? Eu acho que a sociedade ela cresce e se estrutura dessa forma, nas antagonias, no diferente. Mas a gente vai lutar, nós estamos aqui lutando pelo interesse de um coletivo. De um professor que agora não pode mais falar em sala de aula. Ele não pode dar a sua aula. Eu, como professora de geografia, eu tenho dentro das minhas disciplinas a geopolítica. Como é que eu não vou falar do crescimento e do desenvolvimento, né, dos municípios, dos estados, dos países? Como que eu posso me calar diante de toda essa situação? Então, eu acho que hoje vai ser uma tarde de 3 horas, assim, muito proveitosa, né? E aqui a gente, com certeza, teremos falas, assim, muito interessantes, muito seguras. E vamos sim. Eu aqui estou aclamando mesmo. Nós vamos para frente da Câmara Municipal de São Luís. A hora que soubermos, né, o dia que esse projeto será votado, será colocado em votação, eu vou ser uma das primeiras professoras a estar lá na frente e fazer mobilização, porque mobilização eu sei fazer. Maravilha, está aí, portanto, a professora Rosana Bordalo. A gente começa com o vereador Samarques. A gente saiu de um processo eleitoral e a gente sabe que não é fácil. E ele, apesar de ser o primeiro mandato dele, mas já teve aí muitos votos nessa primeira eleição para estadual, foi estadual para federal, teve muitos votos. Eu queria que ele fizesse uma rápida análise desse processo. Essa eleição foi muito dolorida para todos nós, muita briga, muito embate.
muita gente brigando até com a família, enfim, uma chuva como nunca antes na questão dos fake news. Como é que o senhor avalia esse processo eleitoral 2018? Olha, nesse processo de fake news, graças a Deus eu não fui vítima de nenhum, viu? Mas realmente eu estava extremamente preocupado com essa polarização aí. Realmente o risco era grande, eu pensava que ia acontecer coisa pesada aí, de morte mesmo, pensei nisso tudo. Estava muito preocupado realmente que isso fosse levar... E aconteceu, né, alguns casos, acho que uns 2 casos, mas graças a Deus aqui no Maranhão parece que não. Eu pensei que ia ser pior, ainda bem que o nosso lado foi bastante racional, né, de nós mantermos a calma e não partirmos para embates mais virulentos, o que pode levar consequentemente às vias de fato, utilização de arma de fogo. Esse negócio é meio perigoso. Mas particularmente a nossa eleição, evidentemente com parcos recursos, eu praticamente trabalhei somente com fundo partidário, mas foi assim, eu sabia que nós tínhamos uma perspectiva muito grande de lograrmos êxito nessa campanha. Eu particularmente tenho muito a agradecer ao povo do Maranhão. Com apenas menos de 2 anos de vereança, nós obtivemos 23.050 votos, dos quais, vereador Norato, perto de 17 mil votos em São Luís. Então, o vereador Norato sabe que a nossa campanha é uma campanha muito leve, é uma campanha de voto diferenciado, é o aluno, é o ex-aluno, são os amigos, nossos professores, vizinhos, parentes, aquele voto de formiguinha, que a gente vai realmente para a porta das instituições, a gente vai para a rua, a gente faz caminhada, e não tive apoio de nada mesmo assim, não coloquei na prática, não tive ajuda, apoio de nenhum deputado estadual, nenhum senador, nenhum candidato a governo, nada, a gente caminhou realmente sozinho nessa empreitada, praticamente sozinho, e nós obtivemos essa prestigiada votação. E inclusive foi motivo de congratulação por parte dos colegas parlamentares, que também viram que realmente a nossa votação foi uma votação expressiva, no sentido de que nós abrimos um espaço dentro da política bem maior do que nós tínhamos. Me elegi com 4.685 votos para vereador, com parcos recursos, praticamente sem recurso, e agora também apenas praticamente com fundo partidário nós obtivemos 23.050 votos. Uma votação bem expressiva na capital. E pode ter certeza que hoje a gente faz parte desse debate sobre os destinos da nossa cidade, da nossa capital e do nosso estado. E aproveito a oportunidade, evidentemente, mais uma vez, para agradecer a todos esses votos de confiança da nossa população, e o povo pode ter certeza que o professor Samarques é de conhecimento de todos. Eu não abro mão 1 centímetro de defender aquilo que seja realmente no que se tem como desenvolvimento. A professora Rosana Bordalo falou 2 palavras que eu gosto muito de falar, que é crescer e desenvolver, né? Crescer volume, tamanho, e desenvolver com qualidade de vida. Verdade. Que é isso que nós, homens públicos, temos sempre que procurarmos para o povo. Não é só vislumbrarmos números em termos de volume, mas também ver que todos podem melhorar de vida. Hoje eu conversando com uma amiga, ele disse assim: poxa, a esquerda usa até iPhone. Eu digo, onde é que está teoricamente que alguém da esquerda não pode ter iPhone? Ser socialista, ser de esquerda não é viver na miséria, mas acima de tudo viver sem esse fosso abismal, né, que existe realmente nesses países em desenvolvimento, exemplo do Brasil. E é isso que a gente tem que procurar, realmente dar dignidade às pessoas, buscar. Nós somos homens públicos e temos que trabalhar para minimizar essa problemática social que atinge historicamente o Brasil, que infelizmente a situação vem ficando bem melindrada agora. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o vereador Samarques, que é membro da Comissão de Educação da Câmara Municipal, está aqui para que a gente debata aí essa história do projeto Escola Sem Partido, que pode entrar na pauta para votação na Câmara Municipal a qualquer momento. Vamos ouvir o vereador Norato Fernandes fazendo aí a sua avaliação desse período eleitoral, para que a gente entre também nesse debate aí, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos nós. Vereador. Eu queria fazer algumas ponderações, mas começando aqui pela nossa realidade do estado do Maranhão, onde nessas eleições de 2018 o estado consolidou um projeto com a reeleição do governador Flávio Dino, projeto esse que agora vai para um segundo mandato, um projeto que tem seus erros,
mas que sem dúvida nenhuma tem os seus acertos, que garantiu a sua eleição, a eleição de um projeto, não é só a eleição de um governador aqui no estado do Maranhão para os próximos 4 anos. É um projeto que a gente tem buscado discutir, dialogar, e essa tem sido a grande virtude desse novo momento. É obviamente que não existe gestão perfeita, nem atores perfeitos, perfeição só divina. Mas tem uma linha política, tem uma linha ideológica, é bom que se diga isso, tem sim uma linha ideológica, há um discurso tolo sobre ideologia, que daqui a pouquinho a gente vai falar também. E esse projeto foi consolidado no Maranhão, esse projeto na realidade foi consolidado no Nordeste, de uma forma geral. Norte-Nordeste deu uma boa medida, um bom tom para o debate político nacional, ao dizer para o povo do Brasil, de uma forma geral, que o que a gente quer é justiça social, de uma forma bem mais ampla, e justiça social é direito a serviços públicos continuados, de qualidade, sem sofrimento, que é o que a gente tem visto. Do ponto de vista do cenário nacional, o que a gente vê é uma grande campanha que não começou agora, no período eleitoral de 2018, é um ataque constante à classe trabalhadora, é um ataque e um desmonte do Estado brasileiro, à medida em que você desemprega para entregar o nosso patrimônio às empresas brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, ao interesse do capital internacional, e isso a gente já viu em outros países. Em alguns, eles lutavam com as armas. Na região do Oriente Médio, eles estão lá tomando o petróleo, estão tomando a energia. Aqui, infelizmente, eles encontraram um outro modelo, como já encontraram em outros países, e usaram atores da política que deveriam defender o interesse brasileiro, e não, foi defender o interesse de uma minoria que mantém a maior parcela da riqueza do mundo, concentrada, obviamente, e tem comandado aí um movimento que é muito ruim, porque é um movimento que parte do princípio de que a política não é uma coisa boa. Isso é um ponto. Tanto é que nós tivemos muitos candidatos aí com o discurso de que não é político. O cara está 30 anos na política e tem a coragem de dizer que não faz parte da política. Muito isso. E aí, uma pauta extremamente reacionária, uma pauta não lhe cortando, triste. E já lhe cortando, só para não deixar fugir o pensamento, o próprio presidente da República é o velho novo ou o novo velho na política, porque se apresentou como uma novidade, ele já tem praticamente 30 anos de carreira política. Tem uma história, tem uma caminhada, e eu não sou daqueles que estão torcendo para o desmonte do país, nem para o insucesso do povo brasileiro. E o insucesso do povo brasileiro é o caboclo na roça não ter condição de plantar, é o filho do mais humilde não ter condição de ter acesso à universidade, a frequentar um banco de uma escola com dignidade. Mas, infelizmente, tudo aponta para que nós teremos momentos extremamente difíceis. Um país mais do que dividido. Nós tivemos 3 blocos de votação, um daqueles que estão reativos à política, infelizmente, e é um equívoco na minha avaliação, e aí representado nos votos brancos, nulos e na própria abstenção. De outro bloco, nós temos aqueles que resolveram escolher pela maioria a eleição do atual presidente, que passa a ser presidente da República de todos os brasileiros e brasileiras, e uma outra grande parcela que resolveu apostar num professor, num educador, numa pessoa que tem uma formação política e ideológica, é bom que se diga isso, muito bem definida, mas a gente respeita a vontade do povo, ela deve ser respeitada. Infelizmente não respeitaram quando a Dilma estava lá, mas nós iremos respeitar e iremos fazer tudo que está ao nosso alcance para que o nosso país não afunde diante das já prometidas promessas e propostas de campanha que a gente espera que não sejam concretizadas. Então, do ponto de vista eleitoral, acho que será um momento de reflexão e, pelo que vejo, nós teremos, assim como nós já começamos a ver nos Estados Unidos, a era pós-Trump, já aponta com as eleições que tiveram lá agora, onde tiveram muitas mulheres eleitas, muita gente do campo progressista eleito. Eu acho que dentro em breve nós teremos aqui no Brasil também a hora pós-Bolsonaro. Maravilha. Está aí, portanto, o vereador Honorato Fernandes. Lembrando, gente, que o programa hoje é um programa especial para a gente debater o projeto Escola Sem Partido. Aqui em São Luís, é um projeto que está a nível nacional, com os vereadores Honorato Fernandes,
que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, e o vereador Samarques, que é membro da Comissão de Educação. Ambos são membros também da Comissão de Educação da Câmara, tá bom? Bom, para vocês entenderem, a gente vai começar, logicamente, dizendo aqui para vocês o que se trata do projeto Escola Sem Partido, como nasce esse projeto. Bom, o movimento foi criado pelo advogado Miguel Najib em 2004. Em 2014, o deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, do PSC do Rio, pediu ao Najib, esse advogado, que escrevesse o projeto, o teor do projeto, intitulado Programa Escola Sem Partido, e daí ele foi o primeiro parlamentar, portanto, a apresentar um projeto desse tipo no Rio de Janeiro, lá em 2014, certo? Em seguida, apareceu logo um segundo projeto no Rio de Janeiro, apresentado pelo irmão do primeiro deputado, que é o Carlos Bolsonaro, e era do mesmo teor, só que destinado aos municípios. Eu quero fazer uma observação daqui a pouco para os nossos convidados, porque eu estou achando o município meio apático. Depois disso, a onda conservadora se espalha aí por todo o Brasil. Eles têm páginas, né, sites, né, que eles pregam as ideias deles. Existem 2 projetos desse tipo na Câmara, que é o PL 864/2015, do deputado Isalci Lucas, do PSDB, e outro do Senado, no Senado, que é o PL 193/2016, do senador Magno Malta, lá do Partido PR do Espírito Santo. Esse projeto, ele foi apresentado no Senado, ele é uma versão já com algumas mudanças, eles vêm fazendo algumas mudanças, inclusive com a proibição da discussão de gêneros nas escolas, e é isso que a gente vai começar a debater isso, um desses temas, tá? Já foram apresentados projetos com esse mesmo teor em todo o Brasil. É algo que se espalha. Eles dizem, os ideólogos desse programa, as pessoas que criaram esse programa e o projeto, na verdade, são projetos que ainda podem ser aprovados. Muitos estados já aprovaram, alguns estados já aprovaram, mas se espalhou por todo o Brasil. É como se fosse uma onda, de fato, da direita, tentando modificar algo que, na minha opinião, é cultural. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por quê. Tá bom? Então, na última terça-feira houve a última reunião, na verdade, sobre esse assunto, aconteceu na comissão especial da Câmara. Foi suspensa a sessão na última terça-feira, impediu a leitura do novo texto do projeto Escola Sem Partido. A comissão especial que discute o projeto Escola Sem Partido foi, mais uma vez, aí, essa semana, palco das lutas e embates lá na Câmara dos Deputados. Os deputados que integram a comissão especial sobre o projeto não deixaram ser discutido. Enfim, rolou mais uma vez uma polêmica lá, e o projeto foi tirado da discussão na última terça-feira. E a gente vem e traz para cá essa pergunta para os nossos convidados, começando já com a classe, né? Quero começar com o representante da classe dos professores, como é que ele se sente, que é a Natália, que é representante do Sim de Educação, dos professores do município. Natália, como é que vocês se sentem diante de um programa, de um projeto que propõe essa temática para vocês, como profissionais? Bom, fazendo a análise realmente do projeto a nível de o que está como documento base a nível nacional e aquilo que se desmembrou aqui como o PL 113 de 2017, que é de autoria do vereador Chico Carvalho. Quando nós nos deparamos com esse projeto de lei, assim, uma primeira impressão é tentar saber o porquê, né, um vereador ele cria um projeto de lei com esse conteúdo, e o sentimento que nos toma é aquele mesmo de indignação total, porque o projeto ele se trata realmente de acusar e mesmo fazer com que o professor ele seja perseguido, né? Ele está realmente trazendo às salas de aula algo gravíssimo, né? Que já foi aí espalhado logo depois do resultado da nossa eleição, que é o que eles chamam de uma cultura de delação. Os alunos irão se preocupar em fazer a delação dos atos dos professores dentro da sala de aula. E o absurdo parte de você ver, dentro desse projeto de lei, a proposta de ter a obrigatoriedade do professor elaborar um cartaz
onde lá ele vai ter que colocar tudo aquilo que de conteúdo ele vai dar aquela aula e aquilo que ele pediu previamente autorização aos pais. Então nós temos aí tirar do aluno a construção do pensamento crítico, realmente ir de contra esse senso crítico e também dos conteúdos que têm relação com essas questões de gênero, né, a própria, digamos assim, a sexualidade no sentido biológico, né, o enfrentamento até mesmo no uso, não somente daquilo que o professor ele vai ministrar na sua aula, mas até o seu material didático, né? Que aí a gente já traz um pouco desse desmembramento do projeto de lei Escola Sem Partido, que é o que está acontecendo de mais recente aqui em São Luís, que é o projeto Infância Sem Pornografia. Então, uma coisa está agravando ainda mais a outra, porque o professor, ele tem, eu como pedagoga e também professora da rede, que conheço a realidade de São Luís, a realidade das periferias, onde há realmente uma curiosidade dos alunos. Eu peguei alunos de 7, 6 anos de idade de alfabetização que traziam isso, porque o aluno ele é formado por instituições. A primeira instituição é a família. Então, não é do nada que vai surgir esse assunto, ou que o professor vai estar doutrinando, levando as crianças a tratarem de certos assuntos fora daquilo que eles acusam como seria uma prática cotidiana dos professores, né? Levarem os alunos a trazer de forma precoce, né, até mesmo o ato sexual, né, ensinar o aluno em sala de aula como se fosse uma obrigação ou tivesse isso dentro do currículo. Absurdo, E nos espanta muito, e até a gente, de forma institucional e até mesmo como cidadão aí desta cidade, colocar o prefeito da cidade, não só o prefeito de São Luís, como dos outros municípios, né, que compõem a região metropolitana de São Luís, e aos secretários de educação, e nos incomoda muito o posicionamento do secretário de educação, que está atualmente na pasta do município, porque ele está levando a educação de São Luís para um lado muito midiático. Ele quer alcançar certas, digamos assim, qualificações onde a rede não está ainda preparada, até mesmo fisicamente, né? Então está levando a programas que têm um formato que dá resultados satisfatórios em outras regiões do país, mas que para a realidade da região Nordeste e da precária, né, rede pública de São Luís, que não é aquela educação da propaganda, onde tem uma sala de aula toda organizadinha, bonitinha, com alunos comportadinhos e um ar-condicionado para todas as salas de aula. Não é essa a realidade. A realidade de alunos com 6 anos que têm sofrido violência sexual dentro de casa. É a realidade de alunos que trazem DVDs, né, de filmes pornográficos dentro da mochila. Então, como é que o professor não vai trazer à tona, né, numa situação dessa? Porque foi o que aconteceu comigo, né, dentro da minha sala de aula, realmente. E isso incita os outros alunos à curiosidade. E o professor tem por obrigação, né, realmente tomar, né, a autonomia dessa situação e tratar o assunto de forma adequada àquela idade daquele aluno, né? Essa é a nossa responsabilidade. Não é doutrinar aluno dentro de sala de aula, não é precocizar a sexualidade desse aluno. E também ainda tem os casos dos alunos especiais, que pela natureza de algumas deficiências, né, essa questão da sexualidade tende a aflorar de forma precoce. Então, crianças com 10, 11 anos já têm, né, reações do corpo biológico que crianças, no caso de 15, 16 anos, né, e estariam com esse ápice dos hormônios, né, e ainda tem isso. E a rede de educação de São Luís não está preparada, não tem cuidadores suficientes, os professores estão realmente expostos a todas essas situações. Mais esse projeto
que quer tirar a palavra do professor, quer calar o professor, aí fica mais complicado de trabalhar. Eu vou circular o microfone, passar até para ele se apresentar, que é o Márcio Baima, que é representante da Frente contra o projeto Escola Sem Partido. Dizer para você boa tarde, seja bem-vindo ao nosso debate. Boa tarde. Eu sou professor da rede estadual e municipal e estou aqui representando a Frente contra Escola Sem Partido em São Luís do Maranhão. Tá? Bem, o que eu posso dizer de imediato? Nós estamos com essa disputa há um certo tempo, né? Não vem de agora. A gente sabe que o projeto aqui na Câmara de São Luís, ele já foi travado, né? Inclusive no momento anterior e agora, com o resultado das eleições, não só aqui, mas a nível nacional, tá? A ideia é colocar esse projeto à frente, até porque dentro do programa do atual presidente, né? Uma das questões centrais é a doutrinação. Segundo, né, esse programa, uma das maiores trincheiras da educação. Né? E o que a gente pode dizer de imediato em cima dessa circunstância? A gente sabe que os problemas da educação não são esses. Né? De forma alguma, a suposta doutrinação seria um problema que a sociedade brasileira deveria se preocupar nesse momento. Nós precisaríamos preocupar com escolas, com estrutura, certo? Com o poder público voltado para atender a sociedade com uma educação de qualidade, com os salários dos professores, né? Porque você tem muitos municípios do Maranhão e do Brasil que vão contestar o piso nacional lá no STF, né? E tantas outras coisas mais que a gente precisa colocar aqui, né? Porque de fato essa ideia do PL é uma cortina de fumaça, né? Porque ela desvia a atenção da sociedade com uma pauta moralizante e, consequentemente, você não enxerga qual é o problema da educação que é mais estrutural do que a gente imagina. Então, a gente se apega nessas pautas morais, né, que dizem respeito a vamos dizer assim, um avanço do conservadorismo na atualidade, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, porque essas iniciativas de projetos como esse, Escola Sem Partido, eles não são só do Brasil. Vem acontecendo na América Latina, com Não Te Metas com Meus Hijos, né? Não Se Meta com Meus Filhos, na Alemanha e nos Estados Unidos, fruto dessa onda conservadora, certo? E o Brasil, em função do atual momento que a gente vive, também, desde 2014, vem lançando nas câmaras legislativas de todo o Brasil e agora circulando na Câmara Nacional um projeto de igual natureza, né? Cuja finalidade é o quê? É trazer o debate político para o campo da moral, de maneira que desvia a sociedade do que realmente a escola está precisando, que é mais estrutura, merenda de qualidade, professores bem remunerados, formação para os professores, sem que eles tenham que comprometer aí o seu tempo de trabalho, qualificação do espaço das escolas que não possuem, por exemplo, quadras. Então, tem uma série de questões aí que a gente precisa colocar como sendo fronteiras da educação, e não essa, né? Porque é um falso problema. Falar que existe doutrinação em escola é um falso problema. Sou professor, falo aqui do chão da sala de aula, professor da rede municipal, estadual, né? A questão que nós vivenciamos é outra, né? Da mesma forma que se fala aí com muita veemência sobre essa doutrinação, eu não vejo ninguém falar sobre a violência no entorno das escolas. E isso é preocupante e que reverbera para o interior da escola, né? Então ele está se preocupando com uma coisa que de fato não existe. Você tem vários alunos em sala, né? E segundo o que prega o PL, né, que você teria como professor que lidar com as convicções que os pais têm, né, e que os filhos trazem para a escola. Você já pensou, você como professor ter que atender a 35, 40 alunos, cada um com uma cabeça, com uma visão de mundo diferente? Ele é impraticável. Ele não se sustenta do ponto de vista prático, né? Então, nós estamos aqui a discutir, né, um PL, um projeto que nada mais é do que uma cortina de fumaça para desviar os reais problemas que existem na educação nacional. E aí a gente se apega a essa pauta moral, infelizmente, mobiliza a sociedade, faz inclusive com que alguns políticos tenham notoriedade dentro de suas assembleias ou câmaras legislativas, né? Mas que, no fundo, é um projeto inócuo, porque ele não vai trazer nada a não ser a perseguição dos professores que
por sua vez, venham a ter uma opinião ou um ponto de vista diferente e sejam enquadrados, né, como alguém que vai estar ali para doutrinar, porque o próprio conceito de doutrinação nesse projeto não é bem claro. Mas na prática, sabe o que é? Basta você ir contra o que está posto aí, você vai ser enquadrado como doutrinador. É isso. Ok, obrigada. Deixa eu passar a palavra para o vereador Samarques, que é membro da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Pode dizer muito bem como é que se houve esse partido, esse projeto, Escola Sem Partido. Você tem batido contra, tem lutado, tem estado em defesa dos professores, compõe aí, juntamente com esse grupo, ao lado do vereador Norato, os vereadores que estão em defesa da categoria. Esse projeto, de que forma ele agride o ato de ensinar? Eu sou professor de História, professor de Atualidade, de Ética, de Direito, trabalho com a área de Humanas. Professora Rosana é professora de Geografia. O senhor é professor de? História também. De História. Eu gostaria que os filhos do presidente eleito, os 2 filhos do presidente eleito, dessem uma aula pra gente como ensinar História, Geopolítica, Sociologia, Filosofia, Antropologia, Ciência Política, sem falar de política partidária. Eu não estranho o que está acontecendo, porque a temática dos ditadores é a perseguição aos intelectuais. Eu não conheço ditador que não odeie o intelectual, professor. Historicamente falando, professor, não tem um caso que não seja perseguição aos professores, aos jornalistas, aos advogados, aos intelectuais. Aliás, Rosa, o que tem jornalista apoiando essas coisas não é brincadeira, serão as próximas vítimas. Será imprensa sem partido. E tomara que chegue também, infelizmente, eu gostaria, assim, escola sem partido. Na verdade, é escola com partido. Escola sem partido, esse projeto, é escola com partido. Do partido que se arvora enquanto cristão, que eu não sei até que ponto Jesus Cristo, em algum momento, buscou o cerceamento da liberdade de expressão. Aliás, ele foi um bom combatente das minorias, defesa das minorias. Dos partidos que se arvoram enquanto cristãos, a gente conhece muito bem a bancada religiosa, né, do Congresso Nacional, a maneira com que ela sempre votou, certo? Contrariamente aos interesses do povo brasileiro, aos interesses verdadeiramente nacionalistas, do PSDB também, do PMDB. Resumindo, é a escola da extrema-direita. É incabível o cerceamento, vereador Norato, de liberdade de cátedra dos professores. Professor, doutrinar é ensinar. Tudo bem, então eu sou doutrinador. Como eu estava ministrando uma aula mês passado, colegas, e uma moça de origem humilde, pobre, negra, mulher, portanto, começou a falar da esquerda, bateu na esquerda, bateu na esquerda, bateu na esquerda, o que? Olha, e eu disse assim, eu posso te fazer alguns questionamentos? Pode, professor. Você é a favor da proteção do negro, da mulher? Você é a favor da licença maternidade, paternidade, férias? Todos os direitos sociais. Você é a favor de todos os direitos? Sou. Então você não sabe, mas todas essas conquistas foram feitas pela esquerda no mundo. Se defender interesse social, inclusive você enquanto mulher negra e pobre, querida, então eu sou de esquerda também. Então pode rejeitar. Na verdade, as pessoas não sabem o que estão falando. É verdade. Eu acho até, vereadores e amigos aqui, a desinformação. Não tem ideia. Colocar um projeto desse para a votação na Câmara Municipal, sem discutir com a sociedade, é muito complicado. Eu gostaria que vocês me dissessem por que um projeto desse vai para a pauta sem... Já para interagir com o senhor... Tá. Os dois juntos, certo. Vereador Norato. Como é que vai para a pauta, vereador Norato? Sem discutir com a sociedade, um projeto que é de extrema importância, um projeto que tem gente que diz o seguinte, eles lá, idealizadores do projeto, dizem que ser professor não é educador.
eles pregam isso, né? Um indivíduo chamado Armínio Moreira prega, que é um grande defensor do Escola Sem Partido, que a tese central do livro dele é a dissociação entre o ato de educar e ensinar. Como seria isso possível? Me expliquem, eu não consigo ver isso. Na realidade, esse é um equívoco. Eu vou chamar de equívoco para não dizer que é outra coisa. Você apresentar propostas que muitas vezes não são debatidas com a sociedade, não só no tema específico, mas uma discussão muito mais ampla, né, Samarcos? Exatamente. Nós temos muitas vezes, em várias câmaras municipais, cópias de projetos que muitas vezes são apresentados e quem está apresentando não sabe nem qual é o conteúdo real daquele projeto, do que ele se trata. Hoje nós temos na casa 2 projetos, um de 2017, foi apresentado por um colega nosso, um amigo nosso, tenho muito carinho por ele, aliás, pelos dois, mas discordo, o Samarcos também discorda da posição política e de como eles têm visto isso. Porque o debate aqui não é só a defesa dos professores, é a defesa de uma sociedade, é a defesa de um modelo de sociedade, do modelo de país, não é, sabe? Exatamente. E isso não é de hoje que acontece. O debate aqui é que querem trazer para dentro da discussão política a religião. E aí começa com o discurso Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E na história, Samarcos depois pode falar, isso também já foi usado, né? Então já se repete. Do outro lado, trazem e alimentam a antipolítica, mas continuam participando da política. E aí trazem um discurso extremamente conservador, preconceituoso, que vai justamente na desinformação da população. Nós acompanhamos aqui a votação do Plano Municipal de Educação. O Samarcos não estava presente nessa discussão porque já foi no mandato anterior. Ele entrou agora. No plano se retirou todas as discussões de gênero que basicamente falavam que nós temos que defender as minorias. Nós não podemos permitir violência dentro de sala de aula. Nós temos que ajudar a orientar quem está lá para que não tenha violência com quem é da população LGBT, por exemplo. Aí foram lá e botaram o carimbo das questões como se fossem religiosas, trouxeram para dentro da discussão política, que é para levar para a massa, para a população, uma ideia de que o debate é religioso. Distorcendo de forma... Vale ressaltar que meu companheiro Honorato Fernandes, vereador de São Luís, eu conversando com um companheiro, eu disse assim, rapaz, vamos recuar nessa situação, por gentileza, faça um gesto, retire isso daí, desista disso mesmo. E um colega nosso, não vou citar uma questão de ética, disse assim, não, mas o meu público é diferente, o meu eleitor é diferente, então não está se debatendo aí a questão da qualidade do ensino e nem aquilo que vai atingir a liberdade de cátedra de quem estudou para ter capacidade para ensinar, que é o professor, ou seja, é para atender um público enquanto eleitor. Inclusive chegaram ao ponto de me dizer o seguinte, olha só, existe livro didático onde o professor ensina a aluna a se masturbar. Isso foi mês passado, me mostra esse livro didático, que até hoje não me foi mostrado. Resumindo, é o kit baby, é o kit gay B, né? Que nunca apareceu. É complicado. O negócio é atender ao público. Detalhe, ao público. A gente tem muito medo de falar as coisas. É um público que está sendo enganado, na realidade. É uma parcela da população que é bombardeada com as fake news, como do kit gay, e acaba adotando isso diante da repúdia que também é gerada e criada e mantida justamente para se ter ocupação do poder igreja. E de uma parcela do povo, igreja. De uma parcela da igreja, do povo da igreja de diversas denominações, tá certo? Então, eu queria só contribuir também com esse debate, no sentido de dizer aqui que a gente tem que ter a clareza, na realidade, que o debate não é só do Escola Sem Partido. Escola do Partido, na realidade, é o guarda-chuva disso. Nós temos o Infância Sem Pornografia, que está também em pauta. E aí, como é que você vai dizer que um parlamentar não defende um projeto de lei chamado Infância Sem Pornografia? Ele já está dizendo que o professor está cometendo um crime, né? Amanhã está dizendo lá, professor Samarcos e vereador Honorato Fernandes são contra o projeto de infância na pornografia. No fundo, não sabem que aquilo ali está errado. Inclusive, nós temos um requerimento lá para pedir para trocar o nome do projeto. Porque aquilo ali, para mim, é um engodo, é enganação do povo. É fazer com que se crie um sentimento como se
dentro das escolas, os professores e as professoras já tivessem dano, quando na realidade eles estão procurando ajuda para poder lidar com meninos de 6, 7, 8, 9 anos de idade, que muitas vezes são abusadas dentro de casa, que muitas vezes estão com material erótico distribuindo para os colegas, sem nem ter noção clara do que eles estão fazendo. E a gente fica aqui, como disse, numa cortina de fumaça, discutindo projetos, projetos que não têm, na realidade, conteúdo prático nenhum, a não ser fazer isso mesmo, né, Sá? Eu acho que você concorda com isso. Claro. E os temas que são da educação, a gente deixa de lado, secundariza, para não entrar e não aprofundar. Eu quero saber o seguinte, lá no Quebra-Pote, como é que nós vamos resolver a questão do transporte? Porque lá tem gente que não consegue sair, ou então tem que sair mais cedo, porque o transporte não pode ficar até mais tarde. A gente precisa saber como é que vai lidar com a alimentação, que algumas vezes estão falhando nas escolas, e a gente sabe que num momento desse de desmonte do Estado brasileiro, a fome volta a imperar e começa dentro das escolas com as crianças. A gente precisa saber quais são as condições que os profissionais da educação estão tendo para lidar com a violência que é diária, constante, dentro da sala de aula, e que muitas vezes falta o suporte necessário do poder público, de uma forma geral, para garantir que estejam lá. O Samarques faz uma fala, não é de hoje, nos debates que a gente participa, que é justamente da retirada de foco. Ele diz com outras palavras, que eu já peguei disso de algumas falas deles, mas justamente isso. A gente não debate, professor, o que deveria ser debatido. Vamos trazer para tona outras questões que não tem nada a ver com isso, que é uma forma da gente continuar. Eu tenho sido muito questionado na rua sobre essa questão de... Mas, Marcos, e aí vocês vão ou não aprovar o projeto de fazer pornografia? Eu disse, olha, na verdade, eu digo assim, vem cá, antes de falar qualquer coisa, inclusive uma entrevista que eu dei essa semana na Difusora, antes de ontem dei entrevista de 2 horas, hoje aqui, já segunda-feira tem outra entrevista na Difusora, a hora D, direto sobre esse debate aí. E até os próprios repórteres, eles me questionam sobre isso antes das entrevistas. E eu pergunto sempre assim, colegas, e vereador Narato e os ouvintes, eu digo o seguinte, você tem filha? Tem. Quantos anos? 10, 12, 13, 14, 16. Me diz uma coisa. Geralmente eu faço essa pergunta a um homem. Como é que tu te sente em ter que falar de sexualidade para tua filha de 10, 11, 12 anos? Aí ele fica assim, é complicado, eu digo que é constrangedor, né? Porque a mãe, culturalmente, é mais preparada, a filha se sente mais à vontade, menos, né, constrangida, e tem que conversar com a mãe. Com o pai já fica mais, é o carrancudo, é o sério, é o zangado, então é mais delicado. Eu digo, pois é. Pois fique sabendo que os professores de biologia, eles estudam, eles treinam na faculdade para terem linguagem específica sobre sexualidade de acordo com a faixa etária. Ele sabe abordar, ele estudou para abordar, ele é um doutor na área. Verdade. Entendeu? Mas se algum professor tem desvio de conduta que leva a coisa a avançar o sinal com uma criança ou um adolescente, ele responde nas barras da lei. E não acontece, professor Samarques, só na área da educação. Não se pode generalizar um caso isolado na sala de aula. Acontece na igreja. Quantas a gente teve histórico de casos em igreja católica, evangélica, que acontece. Não se julga toda a igreja católica por conta de um padre, alguns casos de pedofilia. São situações pontuais. Tem uma pessoa que queria ligar rapidinho aqui, tem uma pessoa que queria ligar fazer uma pergunta pro Márcio Baima. Eu acho que talvez ele ligue novamente, mas ele pediu para eu passar. Rapidinho, Samarques. Como é que você vê o projeto do governador Flávio Dino? A que ponto ele colabora para os professores diante da lei da mordaça? O decreto, né? O decreto do governador Flávio Dino, que decretou que aqui no Maranhão não vai ter essa lei, não vai vigorar essa lei de calar a boca dos professores. Bem, é um ato administrativo importante. Eu acho que o governador Flávio Dino, ele se antecipou, né, porque a gente sabe que nacionalmente, inclusive terça-feira, é a votação nacional, com o intuito de resguardar uma educação de qualidade, uma educação crítica, uma educação onde as pessoas tenham liberdade de pensar. Então, o nosso Estado, nesse quesito, ele está sendo um ponto de resistência, uma vanguarda. É uma vanguarda e eu tenho pleno acordo, porque é uma medida que vai, pelo menos até, eu não sei como isso vai se desenrolar futuramente, né? Porque a gente também tem que ter ciência do que está posto aí, em termos de governo nacional,
não dialoga muito bem com essas propostas que são mais críticas e que prezam pela liberdade. Então, o governador Flávio Dino, na minha visão, ele acertou bastante e valoriza, sim, um modelo de educação onde as pessoas tenham liberdade para pensar, porque a ideia é essa, não é proibir pensamento A ou B, como está posto nesses projetos de escola sem partido, mas sim garantir a liberdade de pensar, de ensinar, aprender nos espaços da Escola do Maranhão. E, Rosa, eu posso fazer Pode. também a voz do professor Baima? Deve. Quem é o ouvinte, no caso? A pergunta do ouvinte? Ele caiu a ligação dele, eu ia pegar É o Ribeiro. O Ribeiro. Tá ouvindo, tá via Facebook, era no bairro bem distante daqui, ele falou Ok, não tô ouvindo não, né? Caiu a... Não, Caiu. Tá pelo Certo, Face. mas, professor Baima, o professor Flávio Dino não fez como um ex-juiz, mas um bom jurista, e eu como professor de direito também, eu digo apenas que o governador Flávio Dino apenas cumpriu com a lei. Está no artigo 206 da Constituição a liberdade de ensinar e aprender. E também está na LDB a lei que rege nossos 4 professores aqui. A lei de diretriz e base também está inserida lá na lei de diretriz e base. Então eles vão ter que alterar a Constituição. E outra coisa, a lei de diretriz e base é lei especial. A lei especial ela se sobrepõe à lei genérica. Gente, pelo amor de Deus, nós saímos da ditadura militar. Eu não consigo entender o povo brasileiro hoje. Fizeram uma pesquisa que quase 80% do povo brasileiro estão absolutamente contrários, no caso brasileiro, contra um possível retorno de ditadura. E como é que muita gente acha que nós estamos prejudicando, tentando manipular as pessoas a votarem A ou B? Isso não existe. Se existe professor irresponsável que leva essa conduta, tudo bem, é uma situação, como eu sempre digo, pontual. E o governador Flávio Dino, ele foi feliz em se antecipar nessas impossível tentativa de adoção de uma legislação, ao arrepio de uma legislação especial que é a LDB, ao próprio arrepio do texto da Constituição, no seu artigo 206. Você Isso não falando existe. em Constituição, os defensores do projeto, eles foram tão espertos, Honorato. Claro, né, já sabiam que ia dar mais ou menos nisso. Eles misturam algumas coisas da Constituição e aí vão colocando o pensamento deles dentro desses projetos em algumas pequenas coisas. Por exemplo, eles misturam vou listar aqui, realmente práticas condenáveis, por exemplo, professor não vai discutir ou incentivar o aluno a ir para votar em A ou em B. Todo mundo é contra isso, né? Mas, em compensação, ele diz que o professor não fará propaganda política partidária dentro da sala de aula, mas também não incitará os alunos a participarem de manifestações e atos públicos e passeatas. Como? Como não estimular? Claro como não que sim. estimular? É social, é do ser humano. É desenvolvermos cidadãos críticos. Exato. Por quê? Porque exatamente os ditadores, eles perseguem os intelectuais, porque os intelectuais têm a vanguarda de estimular a sociedade a lutar, inclusive, Abrir contra os a corrupção. olhos, né, vereador? Outra coisa, moço, que eu tenho batido bastante nas entrevistas. Eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos, sou membro da Comissão de Educação, e eu tenho batido nessa tecla que o prefeito, ele tem a obrigação de se pronunciar a respeito do tema. Detalhe, falou, né? ele é do PDT. O governador Flávio Dino é do PCdoB. São partidos com tradição histórica de defesa da democracia. Eu espero que também o prefeito da capital não se deixe levar por convicção ou avetania religiosa. Que não é nem ventania, é um furacão, na verdade. Esse furacão dentro das igrejas pentecostais ele não é um religioso, ele é o prefeito da capital. Antes da religião, acima de tudo, ele é um prefeito. E detalhe, ele é filiado ao partido com tradição democrática, vereador Honorato. Eu espero, sinceramente, que Sua Excelência o prefeito Edivaldo Holanda, que é ombreado, que é irmanado com seu governador do estado, eu espero que ele siga o mesmo caminho do governador. Baixe decreto também, proibindo o cerceamento da liberdade de cátedra dos colegas professores. E a sociedade agora que nos ouve, por favor, gente,
Eu sou muito conhecido nessa cidade, sou muito conhecido nesse estado, professor Samarques, e eu jamais participaria de defesa de uma situação dessa, colocando a minha imagem numa situação tão melindrosa. Eu sou político, eu sou homem público, se não fosse para falar realmente daquilo que é certo. A população, a sociedade vai amargar se aprovar, se apoiar esse tipo de atitude de voltarmos a ditadura mesmo. A ditadura mesmo. Ó, Isso, gente, por favor, isso é ditadura. A gente vai fazer só um intervalo, já deu aqui a primeira hora do programa, né? E a gente volta falando, eu quero ouvir mais os profissionais, as pessoas que estão aqui representando a frente, né? Ouvir mais um pouquinho aqui da Natália. A Natália estava falando, né, professores, da condição precária que é, né? E muitas das vezes o aluno ele já vem, não sei se a palavra certa me ajuda, não sei se são professores, assexualizado de casa. Me ajuda aí, professora Rosana. Ele já vem de casa com isso, estimulado sexualmente de casa, muitas das vezes porque assiste. E agora tem uma questão que eu sou testemunha, que eu tenho um sobrinho de 8 anos, e sabe o que os meninos estão fazendo? Jogando vídeo de sexo no WhatsApp. Né? E eu fiquei surpresa quando eu vi vídeo de sexo, os meninos falando aquelas palavras pesadas de sexo, um grupinho de crianças de 8 anos, quer dizer, então faz parte da realidade das crianças, né? E os pais muitas das vezes não têm conhecimento disso, e muitas das vezes que acaba caindo na mão dos professores, os professores agora não vão poder falar disso por causa desse projeto aí que está em vias de ser aprovado na Câmara Municipal. Mas a gente vai ouvir os próprios professores falando disso.